Como acelerar o metabolismo mesmo depois dos 30 anos? Bom dia, meninas! Sejam bem-vindas a mais um encontro. Hoje eu tô aqui na casa da minha mãe. Ai, tá tudo meio improvisado aqui, mas eu falei, não, vou fazer um encontro hoje sim, porque tem muita gente querendo emagrecer até o final do ano. Deixa eu arrumar aqui as coisas. Tá tudo improvisado. Bom dia, meu amor! Olha quem acordou! Vem aqui, você vai fazer uma live comigo aqui hoje? Bom dia, pessoal! A Dinda começou o encontro e te acordou? Foi a Dinda que te acordou, meu amor? Não? Ah, bom, a Dinda vai fazer uma live aqui com o pessoal, tudo bem? Tu fica aqui com a Dinda? Quer tomar uma aguinha? Não? Tá. Hoje, gente, vai ser difícil se concentrar aqui. Hoje a Dinda vai contar pras mulheres, sabe o que, meu amor? A Dinda vai contar assim, ó, que é possível acelerar metabolismo, gente. É possível acelerar metabolismo e voltar a emagrecer, mesmo que você tenha mais de 30, 40, 50 anos, não importa, tá? Gente, vai ser difícil aqui se concentrar. Quer uma aguinha? Não mesmo? Tá, então eu vou falar aqui com as meninas, tá? Combinado. Meninas, sabe o que eu fico pensando? Às vezes assim, ó. Muita gente fala, ai, não consigo emagrecer porque eu tô velha. Ai, não consigo emagrecer porque meu metabolismo já tá lento. E realmente, se você não tá conseguindo perder peso, queimar gordura, o seu metabolismo tá travado. Ele tá lento mesmo. Só que a gente precisa voltar a acelerar esse metabolismo. Então, o que muita gente não fala é que dá pra gente acelerar o metabolismo, independente da idade. Então, não fica com essa ideia na sua cabeça de que, ai, eu nunca vou conseguir emagrecer por causa da minha idade. Não tenho o que fazer por causa da minha idade. Tenho o que fazer sim. A gente pode sim voltar a acelerar o seu metabolismo. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho alunas, gente, de 70 anos emagrecendo. 70 anos. Que já tinha ouvido falar de médico, de nutricionistas, que o emagrecimento ia ser mais difícil por causa da menopausa, por causa da idade. Isso não faz sentido. Agora, assim como um carro, quando o carro não anda, o que tem que fazer, Bibi? Quando o carro não anda, tem que consertar, não é? Se ele não anda, tem que consertar. Então, a gente tem que consertar também o corpo. Se o corpo não tá acelerando o metabolismo, a gente tem que consertar ele. A gente tem que dar pro nosso corpo o que ele precisa pra voltar a acelerar, né? Tu deu bom dia pro pessoal? Então fala bom dia. Tem um monte de gente aqui, ó. Olha só. Bibi, tem quase 300 pessoas aqui assistindo você. Aqui no TikTok, ó. Dá bom dia. Bom dia. Acho que não, né? Ainda não. Calma, gente. Calma que ela tá acordando. E aí, ó, vamos lá. Então, o que a gente pode fazer para acelerar esse metabolismo? Primeira coisa que você precisa fazer para acelerar o seu metabolismo é garantir o consumo de proteína. Bibi, onde que a gente tem proteína? Olha aqui as meninas, ó, que linda, ganhei a semana. Todo mundo achando você bonita, mesmo com esse cabelo todo errado que acabou de acordar, viu? Arruma esse cabelo, né, Bibi? Arruma. Ai, tá bom. Gente, Bibi, onde que tem proteína? Sabe onde tem proteína? Na farmácia. Na farmácia. Ó, vou te falar, tá? É uma coisa que você comeu ontem. Ontem à noite. Carne. Na carne, no ovo, no peixe. A gente tem bastante proteína. No iogurte natural tem proteína. Então, a gente tem que garantir o consumo de proteína. Se você tem mais de 30 anos e não tá comendo proteína, principalmente café da manhã, almoço e jantar, você realmente não vai acelerar o seu metabolismo. Não vai ter como, entendeu? Não vai ter como. Se tu quiser descer, tu me fala, tá? Tá bom? Mas eu comi iogurte. Tu come iogurte também, tu come carne, tu come ovo, tu come iogurte, né? Gente, a proteína ela é muito importante e quando a gente passa dos 30 anos, a gente começa a ter uma perda de massa muscular. E se a gente já come pouca proteína e perde ao mesmo tempo massa muscular, o metabolismo fica muito lento. Mas assim, realmente fica lento. Aí realmente a idade tá prejudicando. Só que não é só a idade, sabe?
Não é só a idade. Tá tudo lafa. Não dá agora, meu amor. Não é só a idade, é o consumo também de pouca proteína. Então, ó, no seu café da manhã, coloque pelo menos 2 ovos. Ai, Dara, eu não gosto de comer ovo no café da manhã, o gosto é ruim. Faz panquequinha, faz que nem a Bibi faz. A Bibi faz panquequinha de banana, né, Bibi? Bolinho de banana, com ovo, aveia, banana, canela, né? Quiser colocar um pouquinho de mel, pode colocar. Ou no almoço, carne, peixe, frango. No lanche da tarde, não tá afim de comer ovo, assim, né? Ou fazer receita com ovo, você pode comer o iogurte. No jantar, repete a carne, mas não fica comendo coisa sem graça, assim, ai, carne cozidinha. Não, faça uma preparação diferente, uma pizza de frigideira. Esses dias eu até compartilhei uma receita aqui no meu Instagram. Ó, vocês que estão aqui no TikTok, vão pro meu Instagram, tá? Tem uma receita lá de um pão recheado de frigideira. Coisa mais fácil de fazer. Tanto para jantar quanto para café da manhã, fica uma delícia e sacia e tem proteína suficiente, porque vai ovo na massinha e vai no recheio frango, né? Então você ao longo do dia consegue garantir. Agora imagina só, tá? Se você acorda e no café da manhã só come uma banana. Não tem proteína. Ai, mas é saudável. Mas não vai ajudar seu metabolismo. Aí chega no almoço, você come um macarrão com uma carninha moída. Tá, tem uma carninha ali, mas é pouca proteína, não é o suficiente, entendeu? Então a gente tem que garantir. Primeira coisa. Segunda coisa para fazer o seu metabolismo voltar a acelerar, a gente pode usar algumas substâncias termogênicas. Quando você consome uma substância termogênica, você estimula o calor no seu corpo. Então, você faz o seu corpo aumentar a sua circulação sanguínea. Você faz o seu corpo produzir mais calor. Como consequência, para ele produzir mais calor, ele queima mais caloria, entende? Então, vai acelerar o seu metabolismo. Imagina você acordar e consumir um termogênico. Você já estimula o seu metabolismo a acelerar. Aí, no meio da manhã, você vai lá, consome outro termogênico. Ele estimula mais o seu metabolismo a acelerar. E você vai fazendo isso a cada 3, 4 horas do seu dia. Então, você está o tempo todo estimulando o seu metabolismo a acelerar e queimar gordura. Toma um golinho de água. Tô com sono. Tá com sono? Então deita lá na cama de novo mais um pouquinho. A Dinda vai ficar aqui mais um pouco, depois a gente vai lá embaixo tomar café. Ou se tu quiser ir lá embaixo tomar café, a vovó tá lá. Claro. Tu consegue ir? Tá. Cuidado do Simba ali do lado, tá? Nem deu tchau aqui pro pessoal. Tá com vergonha. Tá. Gente, ó, o croque tá aí, ó, Bibi. Bota no pé e desce. O Ciro tá trabalhando? Vai lá ver o que ele tá fazendo. Daí, gente, agora sim, vou conseguir focar aqui. Os termogênicos, eles ajudam muito, sabe? Só que eu não quero que você pense que é só o termogênico que vai te fazer emagrecer. Porque assim, cuidado do Simba, tá? Porque assim, gente, às vezes eu falo assim, a cúrcuma é termogênico, né? Ajuda a emagrecer, estimula a queima de gordura. A pimenta, a canela, né? E eu vou falando, até às vezes eu dou receitas aqui, vou dar algumas ideias de como consumir. Mas aí a pessoa, eu não sei assim, gente, o que se passa na cabeça às vezes, sabe? Mas parece que vai tomar aquilo e vai emagrecer. Não existe milagre, entende? Não existe uma coisa que você vai fazer e pronto, é aquilo que você vai tomar e aquilo vai resolver todos os problemas da sua vida, é aquilo que você vai... Não tem. Até medicamento, quem toma medicamento para emagrecer, Monjaro, Ozempic, por aí vai. Emagrece? Emagrece. Só que depois volta a engordar, porque não existe um milagre, não existe a pílula mágica que vai resolver o problema, entende? Então, se você quer emagrecer mesmo, você vai unir sim os termogênicos, né? E as estratégias e tudo mais com a alimentação. A alimentação, aquilo que você come, é a base do seu processo de emagrecimento. É a base. Se você não quiser usar nenhum dos termogênicos que eu vou falar, mas o que você estiver comendo, estiver formando as refeições emagrecedoras, você vai emagrecer. Você vai, porque é a comida a base,
sabe? É como você come. Então, só para você entender que os termogênicos que eu vou compartilhar aqui com você agora, eles ajudam sim a acelerar o metabolismo, porque estimulam a queima de calor, aumentam a circulação sanguínea. Então, você que sofre também com lipedema, né? Tem muita mulher sofrendo com isso, vai te ajudar. Tudo que você consumir que vai estimular a sua circulação sanguínea também vai ajudar na questão do lipedema, diminuir inchaço, inflamação, celulite também, né? Mas não é só isso, certo? Então, exemplos de termogênico. Um que eu gosto muito de indicar para quem quer acelerar metabolismo e emagrecer é o chá verde. Tem alguns estudos que já comprovaram que apenas 2 xícaras de chá verde ao dia aumenta 20% a queima de caloria no dia. Então, por exemplo, vamos supor que você passe o dia todo sentada, tá? Você não pode se exercitar, ou tá com uma rotina corrida e tal. Só que você gostaria de queimar mais caloria. Ao consumir 2 xícaras de chá verde no dia, você consegue aumentar essa queima de caloria diária, sem precisar se movimentar. Consegue entender o quanto isso é poderoso? Então, você não precisa depender do exercício para queimar caloria. Você usa, por exemplo, aqui é uma das coisas, né, que eu tô compartilhando com você, mas, por exemplo, o chá verde, que pode aumentar o seu gasto calórico no dia. Por produzir mais calor, por aumentar a circulação e tudo mais. Dara, quem tem pressão alta pode consumir? Pode. Quem tem pressão alta pode consumir qualquer um desses termogênicos que eu vou falar. Quem tem diabetes pode consumir qualquer um desses termogênicos que eu vou falar, tá? Outro termogênico é a própria canela. A canela, gente, eu gosto de usar, eu não uso agora porque eu tô grávida, né? Mas eu gostava de usar ela em chá. Então, aí eu pegava o pauzinho da canela. Se você for fazer chá, tem que ser o pauzinho da canela, certo? Não dá pra ser o pó, porque o pó ele se perde muito e os benefícios vão embora. Então eu gostava de fazer um chá com casca de abacaxi ou até de maçã e eu botava um pauzinho de canela pra ferver junto. Então, perfeito. Não quer consumir assim, é muita função ter que fazer chá? Pega o pó da canela pura, cuidado com a qualidade na hora de comprar. Compra canela pura e faz shot de manhã. Ou salpica nas suas refeições. Ah, vai comer uma fruta com iogurte, vai comer uma panquequinha, vai comer um bolinho de caneca. Bota um pouquinho de canela em pó junto, porque ela vai te ajudar. Tanto a acelerar o metabolismo, porque tem, né, ação termogênica, quanto vai ajudar no controle de ansiedade, vontade de comer doce também, certo? Então a canela é mais um. Outro termogênico que eu gosto muito é a cúrcuma, gente. Pode ser açafrão ou cúrcuma. Tem uma pequena diferença aí, mas é pouca coisa. A cúrcuma, essa eu uso bastante em shot. Então, eu pego antes do café da manhã, eu pego uma colher de vinagre de maçã, uma colher de sopa de vinagre de maçã, 3 dedinhos de água, coloco um pouquinho de cúrcuma, um pouquinho de pimenta preta junto, misturo tudo, 3 dedinhos de água junto, né? E tomo antes do café da manhã. Ajuda muito. Mesmo que eu vá tomar o café da manhã bem depois, logo depois eu acordo, tomo minha água e faço esse shot. Então, imagina só, eu tô acordando, tomando minha água, então hidratando meu corpo, né? E logo depois eu faço uma mistura termogênica para acordar o meu metabolismo, digamos assim. Então, para quem tá sofrendo com metabolismo lento, né, não consegue perder peso, papapá, a gente vai usando essas pequenas estratégias, né, essas pequenas coisas ao longo do dia que vai ajudando. Eu não falei pra vocês, mas os chás vocês podem usar assim, ó. Eu só não recomendo usar muito próximo da refeição. Mas 30 minutos após ou antes da sua refeição, você pode usar, tá? Então, por exemplo, você toma o chá verde no meio da manhã e no meio da tarde, o chá de canela no início da tarde, né? Então, você vai dando essas mescladas, digamos assim, ao longo do dia para dar uma destravada no metabolismo. E uma coisa bem importante, gente, quando se fala em metabolismo, mesmo que eu esteja compartilhando aqui com vocês, né, shot, chá e tal, quando você faz sempre a mesma coisa, então todo dia eu tomo lá o shot de cúrcuma com pimenta, todo dia eu tomo chá verde, todo dia eu como arroz, feijão e carne no almoço, todo dia você faz tudo sempre igual, não tem, tá? Chega um momento que o seu metabolismo acostuma. Mesmo aquilo que estava te fazendo emagrecer, vai parar de te fazer perder peso. Tem gente que fala assim, Dara, eu travei e eu tô fazendo a mesma coisa que eu fazia antes. Pois é, quando você faz muito tempo a mesma coisa, o seu metabolismo trava e você para de emagrecer e pode até engordar fazendo aquilo que antes te emagrecia.
Então, por isso que é tão importante a gente mudar a estratégia. Por exemplo, no meu programa o Mais Magra, é um cardápio por semana, né? Cada semana cada cardápio, né? Cada semana a gente tem um foco diferente, uma estratégia diferente. Então, essa semana, as alunas novas que entraram já estão na semana 2, né? Essa semana são estratégias termogênicas. Então, ao longo do dia, estratégias termogênicas. Na semana que vem, deixa eu ver se consigo abrir aqui, que eu acho que estava até aberto. Na semana que vem, o cardápio 3 é cardápio de desinflamação. Então, assim, são estratégias diferentes que a gente vai mudando para não acostumar metabolismo em nenhum momento. Para que a perda de peso, ela possa ser constante, sabe? Você vai perdendo. Claro, óbvio que, né, vai ter alguma semana que você, sei lá, não conseguiu seguir o cardápio, ou então teve muita confraternização e tá tudo certo, isso acontece. Mas, assim, no que volta, né, no que voltar para as estratégias, volta a perder peso. Então, não existe isso de, efeito platô, travei, não tô emagrecendo. Não existe, tá? Quando você vai mudando a estratégia. Então, isso também é muito, muito importante para você que tem mais de 30, 40, 50, 60 anos que seja. Como eu falei para você, eu tenho alunas que emagreceram com 70 anos, tá? Então, é possível, não importa a sua situação. Agora, gente, uma coisa que acontece muito entre nós mulheres, eu não posso me incluir nisso, porque eu, graças a Deus, faz muito tempo, desde que eu emagreci, que eu não sofro com isso, mas é sobre o intestino preso, né? Muitas de vocês têm o intestino preso. Aí hoje eu tava falando com uma aluna e ela falou, mas eu sempre tive o intestino preso. Sempre tive esse problema com o intestino preso. Gente, não existe isso, sabe? Não existe isso, eu sempre tive isso e não tenho o que fazer. Não existe. A gente tem como melhorar, a gente tem como resolver o intestino. Assim como, o problema tá no pneu do carro. O carro sempre teve problema no pneu, tá? Mas se você não consertar o que tá causando o problema, ele vai continuar sempre tendo problema. Agora tem como a gente consertar, né? Então, a mesma coisa acontece com o intestino. Eu sempre tive o intestino preso, ok? Mas então a gente tem que mudar o que você sempre fez. Aí a pessoa que sempre teve o intestino preso, mas sempre tomou laxante, que é uma coisa que vai piorando cada vez mais o intestino. As pessoas acham que melhora, né? Eu tomo só laxante me ajuda com o intestino. Não, minha filha, o laxante ele tá te prejudicando cada vez mais. É tapar o sol com a peneira, sabe? Não resolve o problema. Ele mascara o problema. É que nem quem sofre com gastrite, refluxo e tal, azia, vai lá e se entope do Zol, né? Omeprazol, não sei o que. Gente, isso aí acaba com a saúde do nosso estômago. Então, a gente tem que resolver o problema pela raiz. O que tá causando o intestino preso? O que você não tá fazendo ou está fazendo que tá deixando o seu intestino preso? Então, às vezes, é uma questão de alguma alergia, alguma intolerância que você não tá sabendo. Ou, na maioria das vezes, é coisa simples. Pouca fibra e pouca água. Pensa que o seu intestino, para você conseguir evacuar, para conseguir fazer cocô, tem que ter cocô ali dentro. Então, se você consome pouca fibra, o seu intestino não tem cocô, não tá produzindo cocô. Então, você não vai evacuar mesmo. Você vai passar aí dias sem fazer cocô. Que nem eu tô aqui na casa da minha mãe, tá, gente? Só um exemplo. E aqui eu tô comendo, por exemplo, carboidrato com menos fibra. Só que eu tô dando uma equilibrada. Vou dar o exemplo de ontem, tá? Ontem de manhã eu comi, aqui no café da manhã, foi o quê? Mas foi um carboidrato sem fibra. Pera aí que eu vou lembrar. Foi uma fatia de panetone. Comi uma fatia de panetone com carboidrato aqui no café da manhã, tá? Mas ontem, na hora do almoço, eu comi a batata doce, que tem mais fibra na composição. Então, você vai mesclando. Não é que você tem que comer a batata doce todos os dias. Não. Você, não posso mais comer meu pão branco que não tem fibra. Não, você vai comer o seu pão branco. Mas aí, na próxima refeição, você vai cuidar para ter mais fibra. Entende? Então, você vai mesclando assim. Porque senão, o seu dia vai acabar e você não comeu nada de fibra. Você não vai fazer cocô. Só que também tem gente que fala assim, por exemplo, a aveia é um excelente carboidrato com fibra. Perfeito. Quer fazer seu intestino funcionar? Faça uma receita com aveia. Tem várias receitinhas aqui no meu Instagram. Quem tá aqui no meu TikTok vai pro Instagram, tá? Só que se você... Aí tem gente que fala assim, a aveia não dá, me tranca o intestino. Sabe por que a aveia tranca o seu intestino? Porque você não toma água o suficiente.
E não vem me falar que você toma porque você não toma, senão a aveia não ia trancar o intestino. Falei pra minha tia nesse final de semana. Ela falou, eu não tô conseguindo ir no banheiro, e papapá, e fico às vezes 4, 5 dias sem ir. Eu falei, tu não tá tomando água? Eu tomo sim, olha aqui minha garrafinha. E na garrafinha tinha chá. Eu falei, isso aí não é água, é chá. E, gente, eu fiquei com ela a tarde toda e ela não tomou água, ela só tomou chá. Eu falei, tu não tomou água? Aí ela me olhou assim, chocada, né? Tipo, nossa, é verdade, eu não tomo água, eu só tomo chá. Eu falei, se tu não tomar água, tu não vai fazer cocô, entendeu? Não vai, não vai, não vai, não vai. Então não vem me falar, a aveia tranca meu intestino, a aveia não dá pra mim. Não, você não tá tomando água. E não é, gente, não é tipo isso aqui que eu tomei agora, ó, tá vendo? Eu já tinha tomado uma garrafinha inteira, tomei uma garrafinha inteira em jejum, fui tomar café lá na minha avó com o Rafa, com a minha mãe, voltei, ó, já tomei mais meia. Até acabar a live, até eu sair daqui da mesa hoje, eu vou ter acabado isso aqui, ó. Até o almoço eu vou ter que ter tomado mais uma. Isso é a meta pra mim, entendeu? E eu tô sempre com a garrafinha perto, porque senão não vou tomar também. E não vou nem perceber. Quando eu percebi, o dia acabou, eu não tomei. Então não adianta, tem que tomar água pra fazer o intestino funcionar junto com a fibra. Então se ficar comendo fibra e não tomar água, aí é a vez que o intestino realmente vai travar. Mas a culpa não é da fibra, é porque não tá tomando água. Certo? Tá, Dara, tá tanto falando do intestino, mas o que tem a ver o intestino com o metabolismo? Gente, se eu falar pra vocês, o quanto o intestino preso vai prejudicar no seu metabolismo, na sua saúde de modo geral, vocês vão ficar chocadas. Chocadas. O intestino preso aumenta até crise de ansiedade, aumenta dores de cabeça, aumenta enxaqueca. O intestino preso cria tanta bactéria ruim lá dentro, tanta bactéria ruim, que aumenta a vontade por doce. A gente tem um conjunto de bactérias no intestino, boas e ruins. E essas bactérias, elas têm que estar em equilíbrio. Se você tá com o intestino preso, as bactérias ruins aumentam muito, porque aqueles restos de comida ficam aí gerando gases, sabe? Gerando, vamos dizer assim, toxinas, alimentos para a bactéria ruim. E as bactérias ruins, elas se alimentam de carboidrato, de doce, de açúcar. Então, quando você tem uma pessoa que tem uma microbiota intestinal com mais bactéria ruim do que boa, é a pessoa que tá inflamada, é a pessoa que sente mais ansiedade, é a pessoa que sente mais vontade de comer doce. Só que aí, você vai lá e vai no médico, ou sei lá, toma probiótico que vai ajudar. Aí o probiótico aumenta as bactérias boas, né? Certo? Beleza. Só que você tá ainda com o intestino preso. As bactérias ruins vão continuar crescendo. E as boas não vão conseguir ficar ali nesse intestino todo cheio de toxina. Não vão conseguir, elas vão começar a morrer. Então você vai fazendo assim com o seu intestino, ó. Aumenta a bactéria ruim e diminui a bactéria boa. Então você nunca vai ficar desinflamada. Você nunca vai conseguir ter um metabolismo acelerado desse jeito. Então, isso, gente, nossa, eu poderia vir aqui falar 1 milhão de coisas de consequências negativas de ter o intestino preso, né? A questão do estufamento, mais gases, não vai perder barriga, mais inflamação, quem tem artrite, artrose, fibromialgia. Essa semana uma aluna nova do Mais Magra falou que até a fibromialgia melhorou, as dores da fibromialgia melhorou depois que ela começou a seguir o cardápio 1. Porque uma das consequências, o intestino também começou a funcionar melhor. Então, gente, é a imunidade, sabe? Muita coisa começa a melhorar, não só o metabolismo. Mas, já que a gente tá falando aqui de metabolismo também é uma das coisas que precisa... Para acelerar, precisa ter um intestino que esteja funcionando corretamente. Então, o que você pode fazer? Você pode garantir mais o consumo de fibra ao longo do dia. Então, tenta comer, assim, incluir no seu dia aveia, preparações com aveia. Faz pão, ao invés de fazer tapioca, faça panquequinha com aveia. Coloca aveia nas frutas, no iogurte, sabe? Troca a granola pela aveia, porque a granola tem umas aí que tem muito açúcar na composição, não é legal. Batata doce tem bastante fibra, feijão, grão de bico, ervilha, milho tem bastante fibra, polenta tem bastante fibra, cuscuz tem bastante fibra. Então vai mesclando, bem aquilo que eu falei, você não precisa deixar de comer o pãozinho branco, francês, que não tem fibra. Mas se você sabe que você já comeu ele no café da manhã, não coma macarrão no almoço.
entendeu? Coma, porque o macarrão também é um carboidrato sem fibra. Vai lá pro arroz com feijão. Aí amanhã você come o macarrão no almoço. Aí evita comer o pãozinho branco no café, come um carboidrato com fibra. Então vai dando essa mesclada, sabe, ao longo do dia, que vai te ajudar a fazer o intestino funcionar. Juntamente com a água, pelo amor de Deus, gente, não esqueçam da água, tá? Pelo menos uma garrafinha de 500 ml de manhã, em jejum, e vai tomando água ao longo do dia. Beleza? Combinado? Meninas, se vocês querem saber como funciona o Mais Magra, tem um link na minha bio que vocês podem clicar lá e ver, tá? Tem um vídeo que eu explico tudo como funciona o programa, tá bom? E pra finalizar, tem mais uma coisa que acaba pegando muito e prejudicando muito quem tá com metabolismo lento, né? Prejudica muito o funcionamento do metabolismo. E é uma coisa que pega muito as mulheres que estão na fase da menopausa, que é o sono. Meninas, como que é o sono de vocês? Vocês conseguem dormir de boa? Vocês acordam muitas vezes durante a noite? Demora muito tempo pra dormir? O sono, gente, ele afeta demais o nosso metabolismo. Não só o metabolismo de queima de gordura, mas também afeta a fome, saciedade. Então, quando você dorme mal, você sente mais fome no dia seguinte, mais vontade de comer no dia seguinte. Olha ela comendo, entendeu? Então, a gente tem que cuidar com a qualidade do sono. Agora, olha só que loucura. Olha como um problema vai pegando o outro. Se o seu intestino estiver preso, você não produz hormônio suficiente, melatonina. O seu sono já fica pior, entendeu? Sabe o que eu falei do intestino, que eu poderia falar 1 milhão de coisas, né? O sono é mais uma coisa que afeta. Então, quando você começa a melhorar o funcionamento do intestino, automaticamente a qualidade do seu sono vai melhorando. Só que, assim, ó, gente, não adianta você querer ter uma boa noite de sono e você ir dormir com o celular na sua cara, entendeu? Com o celular assim na cara. Porque a luz do celular, essa luz azul, ela bloqueia a produção de melatonina, por causa que a gente tem uns receptores para melatonina aqui na nossa pálpebra. E essa luz, ela começa a bloquear a produção de melatonina, que é o hormônio do sono, tá? Então, você já não vai ter uma noite de sono boa. Teve uma época que eu e o Rafa, a gente tava ficando muito no celular à noite. E, nossa, eu acordava com uma dor de cabeça. Eu falei, gente, que coisa ruim. Nunca fui de acordar com isso, né? Aí eu falei, quer saber? Não vou mais pegar celular à noite, não. Parei no mesmo dia, na mesma noite, né? Que eu parei, assim, de pegar o celular na cama. Gente, no dia seguinte, eu acordei nova. Era esse o problema. Então, cuide também com isso. Cuide com notícia ruim à noite, sabe? Essa agitação à noite não é legal. O que pode te ajudar é tomar um chá de camomila 1 hora antes de dormir. Melissa é um excelente chá para quem tem insônia, mas tem que tomar 1 hora antes de dormir, porque se tomar e for dormir, vai acordar à noite para urinar. Aí não é legal, né? Então, se você quiser também tá com imunidade baixa, ou tem alguma inflamação, artrite, artrose, fibromialgia, colocar no chá, esse chá da noite, umas 10 gotinhas de própolis verde. Ajuda muito, tá? Própolis verde é um remédio natural. E aí você pode pingar assim no seu chá e tomar antes de dormir, tá? Então, também vai ajudar nessa questão da qualidade do seu sono, que como uma consequência, vai ajudar o seu metabolismo, certo? Então, é uma consequência. Se você tem o intestino funcionando e tá dormindo mal, o seu metabolismo vai ter consequência ruim. Se você tem uma noite de sono boa e o intestino tá preso, o seu metabolismo não vai acelerar como deveria. Se você tem um intestino maravilhoso, noite de sono maravilhosa, não come proteína suficiente, não vai ter uma boa noite de sono, não vai ter um metabolismo acelerado. Você consegue entender que é um conjunto de coisas? É um conjunto, não é uma única coisa que vai te fazer acelerar o metabolismo e emagrecer. É um conjunto de coisas que você vai começar a fazer, que vai começar a fazer sua máquina voltar a girar, e aí você vai ter a consequência de mais queima de gordura. Então, no carro, não adianta você só trocar o pneu do carro e não abastecer o carro. Não vai andar, não vai ter
gasolina para andar, então o carro não vai andar. Então você tem que trocar o pneu do carro, você tem que botar óleo, você tem que ajustar o farol, você tem que abastecer o carro. Depois que tudo tiver, né, organizado, reabastecido, o seu carro vai andar. O seu metabolismo é a mesma coisa. Então, você tem que cuidar com o consumo de proteína, seu intestino tem que estar funcionando, suas refeições têm que estarem formando combinações de refeições emagrecedoras para não estimular muito a insulina, né? Não gerar inflamação e tudo mais. Sua noite de sono tem que ser uma noite de sono de qualidade na maior parte do tempo. Então, é um conjunto de coisas que você vai começar a fazer e aí vai girar a máquina, vai acelerar o seu metabolismo e vai te fazer queimar gordura. Então, lembra aquilo que eu falei no início desse encontro. Mesmo que você esteja hoje, agora, com o metabolismo travado, lento, você pode voltar a acelerar ele a qualquer momento. Mas você tem que começar a agir. E não ficar ali acreditando em pílula mágica, shot e sei lá eu o que, né? Só o shot vai resolver, só o termogênico vai resolver, só o chá vai resolver. Não, é um conjunto de coisas, tá? Então só tomem cuidado com isso, porque senão vocês ficam aí perdendo tempo, colocando expectativa, às vezes comprando até shakes emagrecedores, né? Gastando dinheiro com coisa que não funciona. Bom, só pra vocês terem uma ideia, no Mais Magra, né, que é o meu programa, não precisa tomar nada de shake, de nada, entendeu? Não precisa tomar nada disso. Você vai emagrecer com comida de verdade e algumas estratégias que a gente usa ao longo do processo. Então, se você quer saber mais como Mais Magra funciona, você pode clicar no link que tá na minha bio. Lá tem uma página onde eu explico tudinho, detalhadamente como ele funciona, tá? Ok? Gente, eu espero muito do fundo do coração ter ajudado vocês um pouquinho mais com o encontro de hoje. Como eu falei, tá tudo improvisado, né? Tô aqui na casa da minha mãe, mas espero ter ajudado vocês um pouquinho mais para começar essa semana com o pé direito. Ainda dá tempo de você emagrecer. Mesmo que a gente já tá aqui, ó, 24 de novembro, dá pra você emagrecer até o Natal. A gente tem um mês até o Natal. Mesmo com confraternizações, dá pra você emagrecer, tá? Mas tem que começar. Tem que começar e começar da forma certa. Não fica querendo começar a emagrecer passando fome, deixando de comer a comida que tem em casa, a comida que gosta, que isso daí não é sustentável. Você vai fazer essa semana e semana que vem vai acabar tudo. Não vai mais querer fazer. Tá? Então, siga algo que realmente seja sustentável e que você tenha, de preferência, ajuda e acompanhamento nesse processo, tá? Para não ficar perdendo tempo com coisa que não presta, que não funciona, tá bom? Se eu te ajudei com o encontro de hoje, você tem que fazer duas coisas. Deixar a sua curtida aqui, clicar aí no coraçãozinho, no joinha. E se você conhece alguém que tá querendo emagrecer, eu tenho um grupo de mulheres, amigas, família, tem uma flechinha aqui que você pode compartilhar esse encontro. Porque se te ajudou, pode ser que ajude mais pessoas também, tá? Meninas, uma boa segunda-feira para todas nós e uma excelente semana. Um beijão e até mais!